sempre, eu tento relacionar o pensamento da astrologia psicológica com outras vertentes, com outras filosofias. E hoje eu vou me aventurar a falar sem conhecer, eu não faço parte da maçonaria, falar sem conhecer sobre o que eles chamam de base de raciocínio, porque os iniciados passam a ser de fato reconhecidos quando bem ou mal dominam o que eles chamam de 7 leis herméticas. Uma pessoa destrambelhada, uma pessoa cheia de vontade, uma pessoa teimosa, uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que deixa o ego mandar no que ele vai achar de lógico, ou ele vai achar de interessante. Esse cara não serve para cuidar de todos, e um maçom é feito para cuidar de todos, para entender a todos, para ser uma pessoa íntegra, para ser uma pessoa equilibrada. Então, as 7 leis herméticas dão base a esse tipo de filosofia de vida. Bom, então vamos lá. Lá vou eu me aventurar a falar do que eu não conheço. Mas é simples, é lógico, é só somar 1 mais 1 dá sempre 2. Vou botar meu rosto para o lado e vou começar a tagarelar. Então vamos nós. Ai, que droga. Então vamos nós. Bom, as 7 leis herméticas. A primeira é a lei do princípio mental. Nada no mundo acontece se alguém não teve uma ideia. Tudo nasce do que se pensa. Então, o que se pensa é a primeira coisa que a pessoa tem que perceber, o indivíduo tem que perceber, que ele tem que controlar. Um pensamento ruim traz coisas ruins, um pensamento individual vai lhe isolar na individualidade, um pensamento altruísta demais vai ser injuriado pelos egoístas, sabe? Tem que ser alguma coisa que sirva a todos, que tenha equilíbrio. E mais, não existe imaginar que alguma coisa tenha acontecido sem que algum tipo de intuição não tenha nascido para que aquilo viesse a existir. Então, não tem que ficar imaginando que nada é do nada, nada nasce do acaso, e que tudo tem que ser bem administrado, bem racionalizado, bem pensado antes de falar. Quando você fala sem pensar, quem falou é o ego. O ego fala o que gosta, o ego fala o que quer. Então, tem que pensar antes de falar. A segunda lei é a lei da correspondência. Então, nessa linha de que nada do que você pensa não é alguma coisa intuitiva, que possa ter sido soprado no teu ouvido, tudo que tem na crosta da terra tem acima. Qualquer realidade material tem na espiritual. E se nós estamos abaixo desses que são maiores, obviamente nós somos induzidos, nós somos encaminhados, nós somos direcionados. Então, se você cismar que você é o ego e o ego é o dono do mundo, vai servir para quê? Vai ser um maçom? Não, nem vai ser um maçom, nem vai ser alguém que sirva para cuidar da sua coletividade, da sua família, da sua empresa, da sua qualquer coisa que tenha mais que 3 pessoas. Porque ele vai arrumar intriga com algumas.
Bom, depois então da lei da correspondência, corresponde o que é embaixo tem em cima e vice-versa, vem a lei da vibração. Entende? Novamente falando em espiritualidade. Vamos lá. O que é a vibração baixa? É a matéria. É tão baixa que você enxerga. O que é a vibração mais forte? É a energia, que você não enxerga. É a vibração ainda mais forte, a luz. Ainda mais forte, a espiritualidade. Ainda mais forte, ou a maior de todas, Deus. Então é uma sequência. Nós somos, aqui na crosta da Terra, uma sequência que chega a Deus. Qual é a nossa diferença? Vibração. Por que a gente não enxerga o marciano que está lá em Marte? Porque é outra vibração. Nosso olho só enxerga o que é matéria. Aquele que tem o dom da clarividência, esse tem, porque tem o dom, que está lá no mapa que define o dom, ele consegue ver a espiritualidade. Porque o olho dele é diferente, porque o mapa criou um corpo que fez um olho diferente, que a gente chama de dom. Bom, em seguida vem a lei da polaridade. Uma pessoa equilibrada não deixa de ter problemas. Então ela tem medo, ela tem ansiedade, ela tem desconfiança, ela tem várias coisas negativas, mas não existe régua que não comece do zero e acabe lá enquanto a régua quiser medir. Então, qual é a diferença do medo para a coragem? A polaridade, o grau da régua. Então, se você tem medo, o teu ego quer sofrer de medo. Mas a tua alma quer sofrer de medo? Não, a tua alma pode pegar a régua e esticar para o outro lado e virar coragem. Tudo que você percebe de ruim em você pode virar bom. Tudo que você tem de bom, se você exagerar, vai virar ruim. Eu posso pegar o ódio e virar raiva? Não. O ódio pode virar amor. Amor pode virar ódio. O medo pode virar coragem. A coragem pode virar medo. Mas tem que estar dentro da mesma régua. Identificada o indivíduo que domina a lei da polaridade se equilibra. Ele não precisa estar lá no final da régua, nem no início, embora o ego dele esteja determinado a ficar em algum desses graus. Ele não tem nada a ver com o mapa, ele não é o corpo que foi medido por essa regra. Não, ele é a alma que tem que ter discernimento para evoluir. Em seguida vem a lei do ritmo. A lei do ritmo é ainda mais interessante. Por quê? Porque ela se confunde entre a lei da vibração e da polaridade. E bem ou mal com a lei que vem a seguir da causa e efeito. A lei do ritmo é a lei da ação e reação, a lei do karma. É a lei que fala que se você tiver um problema muito ruim, não se preocupe, porque nada é eterno. O ritmo vai oscilar para o bom. Então, se você souber aguardar, souber mexer na régua, souber perceber as intuições que vêm de cima, você se acalma. Porque mesmo estando num momento de ritmo ruim, você sabe que o pêndulo vai te levar para o outro lado, mais cedo ou mais tarde. Sabe, esses gráficos que ficam oscilando? Fica oscilando. Então, você entendendo que nada de ruim é eterno e nada de bom também é eterno, quando você estiver no ruim, você se acalma porque o bom virá, e quando você estiver no bom, você aproveita, mas não exagera para depois ficar reclamando que o bom acabou. Bom, depois da lei do ritmo vem a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito
é aquela história, pô, tu quer ou não quer? Quer resolver ou quer fingir que resolveu? Não é causa que criou efeito. Não, você percebe a causa e percebe o efeito. Então você escolhe ver no teu ego o que causa os problemas e focar em dominar a causa, ou ficar de gracinha tomando remédio para remediar os efeitos sem resolver a causa. Teve um sujeito aqui que falou alguma coisa interessante, que vira e mexe eu falo, e as pessoas que não querem acreditar, elas não acreditam. O cérebro é feito em quase 100% de gordura e água. Se você não bebe água, o cérebro seca, você fica com dor de cabeça. Então, se você quiser focar no problema, na causa, você bebe água. Se você quiser focar no efeito, você toma a Novalgina, que vai passar a dor, mas não a causa. Então, a dor volta em seguida. Ah, quer ficar viciado em Novalgina? Bom, depois da causa e efeito, então vem a lei, que acaba que é a lei do gênero, que não tem nada a ver com essa história de homem, mulher, menino, menina, sexualidade. Não. A lei do gênero diz que o masculino com o feminino formam o todo. Um lado com o outro formam o todo. Tem vários símbolos, yang, yung e yan, não sei o quê, que faz aquelas rodinhas para mostrar que é um todo. Então, se você cisma, ou o indivíduo cisma que um lado é melhor, ele desprestigiou o outro. Então, um maçom não pode escolher lado, ele tem que servir a todos. Então, essas são as 7 leis herméticas. Sei lá por que ganhou esse nome. Na verdade, sei que tem um livro que conta o porquê que ganhou esse nome. Então, eu vou ler aqui algumas poucas palavras do que eu escrevi sobre cada lei em relação à astrologia psicológica e dar meus pitacos. Então, vamos lá. Lei do princípio mental. O exercício da própria natureza cria o que pensamos. Então, se você não prestar atenção que a alma tem que acordar para pensar antes do que falar, o ego, com as suas vontades, gostos e manias e desejos, vai pensar por você. Se no ego tiver a tendência ao pânico, ele vai pensar em quê? Em pânico. Ele vai criar o quê para você? Aquilo que te assusta. E assim vai em todos os exemplos. Aí segue. E o que se pensa é o que se foca em realizar. É claro. Você quer pensar pela tua alma ou pelo teu ego? É uma escolha. Portanto, sabendo o que o ego tende a pensar, fica claro o que se tem a dominar para subjugá-lo e evoluir. Então, a astrologia psicológica, como define quem é o ego e te explica, mostra, demonstra o que o ego vai pensar, é só você ler o texto para lembrar o que você tem que controlar para evoluir, porque do contrário ele vai ficar focando nas manias dele e criando obstáculos. Bom, seguindo então a lei da correspondência. Desculpe a leitura improvisada do texto anterior, que eu acho que eu não pontuei direito. Então, seguindo. Entendendo a pequenez da alma encarnada na Terra, eu estou péssimo hoje, entendendo que a pequenez da alma encarnada na Terra tem correspondência com a grandeza de Deus no universo, o que a alma também pode, aqui não é um ou, e que a alma também pode ser considerada como uma célula do corpo divino,
e que quem determina o caminho para a nossa evolução é o exercício da compaixão e da misericórdia exemplificada por Jesus, teremos que nos deixar de ver a vida com os olhos do ego e abandonar a individualidade da personalidade para exercer a prática da empatia e do amor que não escolhe a quem. Veja só, é simples. Aqui está o meu corpo. Eu posso gostar dessa célula e ter uma cancerígena do lado? Não. Se eu sou parte da criação divina, eu sou uma célula dele, como que eu vou evoluir? Carregando todos comigo. Sendo empático, tendo empatia, tendo amor sem escolher a quem, tentando entender a todos, para que todos caminhem junto, porque eu estou no mesmo corpo. Se eu quiser falar, eu sou lindo, maravilhoso, que o resto que se dane, fui para o umbral. Por quê? Porque não ajudei. Porque não me vi como parte de um todo. Bom, vou tentar ler outra vez, que eu li muito mal. Para ficar claro o que eu estou tentando explicar. Entendendo que a pequenez da alma encarnada na Terra tem correspondência com a grandeza de Deus no universo, e que a alma também pode ser considerada como uma célula de um corpo divino, e que quem determina o caminho para a nossa evolução é o exercício da compaixão e da misericórdia exemplificada por Jesus, teremos como deixar de ver a vida com os olhos do ego e abandonar a individualidade da personalidade para exercer a prática da empatia e do amor que não se escolhe a quem. Aí eu vou carregar todo mundo comigo. Pois só assim teremos como nos ver parte de um todo, que devem se ajudar mutuamente e nunca se deixar levar em brigas ou desentendimentos, já que formamos o mesmo corpo. Agora eu pergunto, o ego atura aquele que é diferente dele? Não. Por quê? Porque ele acha que ele é Deus. Ele foi criado para pôr a alma à prova com esse gosto de intriga. Então ele fala de todo mundo que é diferente dele. Mas todo mundo que já entrou na consulta comigo sabe que a cada 2 horas os gostos do ego mudam por completo. Porque se são 5 espaços de signos que montam o conjunto do ego, a cada 2 horas, 3 dos 5 mudam. E cada signo tem um gosto diferente do outro, principalmente os seus vizinhos. Então, a cada 2 horas entram os vizinhos. O que um iria gostar há 2 horas antes é completamente diferente do segundo. E por aí vai o dia inteiro. Que valor tem esses gostos do ego que só servem para pôr a alma à prova? Nenhum. Mas se a alma não acordar e o ego ficar se repetindo pela vida inteira, a alma vai para o umbral. Fazer o quê? Bom, seguindo. Aí depois vem a lei da vibração. Entendendo que a baixa vibração cria o que chamamos por matéria, que a vibração mais forte corresponde às energias, que a luz é a vibração ainda mais forte, e que a vibração leve, forte e harmônica cria os espíritos, e que, por fim, que a maior de todas as vibrações nos leva a Deus, fica claro que, embora os de baixo não enxerguem os de cima, tudo está interligado. O que você pensa, necessariamente não é você que está pensando. 1, o ego pensa por você. 2, se você acordar o teu discernimento, a alma pensa por você. 3, o teu protetor, anjo de guarda, fica soprando o que você deve fazer de bom ou para exercer o seu destino. Às vezes até é o de ruim, porque o anjo de guarda está ali para cobrar que o teu destino aconteça. Se você tiver que ter um acidente, se você tiver que ter
uma dificuldade, se você tiver que ter isso ou aquilo, ele vai te soprar o que não deve também, para ver o que você vai fazer. Porque a personalidade é o karma, mas o destino é o destino. Então, tem tantas dificuldades pelo karma como pelo destino. Então, voltando. 1, o ego pensa. 2, o discernimento da alma pensa. 3, o teu anjo de guarda sopra, na maioria das vezes, coisa positiva. 4, se você ficar atraindo, que eu vou entrar nesse assunto, se você ficar atraindo negatividade, a negatividade também vai soprar no teu ouvido esquerdo, falando, vai fazer besteira, vai fazer o que eu quero, porque eu quero tirar proveito. Tá lá, o povo do umbral chegou perto de você. Vai fumar, que eu preciso da tua fumaça. Vai se drogar, porque eu preciso da sua droga. Vai beber álcool, porque eu quero o teu álcool. Vai ficar louco por sexo, porque eu quero tirar prazer, tirar uma casquinha. Tudo isso acontece. Bom, seguindo então. Portanto, se percebermos que, como um imã, a qualidade dos pensamentos dos nossos egos criam energias. Primeira energia é a matéria, a segunda é a energia. Primeira vibração é a matéria, a segunda é a energia. O pensamento cria energia. Como o imã, a qualidade dos pensamentos dos nossos egos criam uma energia. Entenda, quando eu falo do ego, a espiritualidade criou o ego pro corpo, para te pôr à prova. Você corre o risco de errar? Sim. Pô, errou 3 vezes, já começou a ser considerado erro de fato. O primeiro não, o segundo não, por quê? Porque era um teste. Depois da terceira, quarta, quinta vez, o negócio começa a ficar ruim pro teu lado. Então não pode ficar imaginando que vai errar a vida toda e ficar maravilhoso. Não, corre o risco, mesmo que você se resolva, passar um tempinho no umbral para lembrar das besteiras que fez. Bom, seguindo. Então, os egos criam energias que, por sua vez, vão atrair os espíritos positivos e negativos que influenciarão em nossas vidas. Você puxa o umbral para você ou você puxa as colunas para você? Você fortalece o seu anjo de guarda com positividade ou você se enfraquece com a presença dos umbralinos? Tudo pela força do pensamento, que o ego vai fazer por natureza, e você vai ter que não errar mais que 3, 4, 5 vezes, para não correr o risco. Eu já falei em outros vídeos. O cara passou no bar bebendo junto aos espíritos do umbral a vida toda, mas de repente foi para a igreja, ou alguma coisa fez ele parar de beber, e antes de morrer ele não é mais alcoólatra, não tem mais a presença ou o trato com a espiritualidade do umbral. Ele se resolveu, vai ter que pagar uma ou outra coisa? Provavelmente. Vai ter que ficar um tempo a mais no hospital para se recuperar lá em cima? Provavelmente. Mas ele se resolveu em vida, isso é o que importa. Então eu vou me contradizer. Se você errar 3 vezes e for inteligente, você parou. Se você errar 6 vezes e for um pouco inteligente, você parou. Se você errar 15 vezes e ainda não parou, me desculpe, você está sendo burro. Agora, se a tua evolução ainda é medida na régua do burro, não estou eu aqui para julgar. Mas, eu estou te alertando. Você pode tentar prestar atenção nas vontades do teu ego, o que está certo, o que está errado, o que está certo e errado socialmente, o que está certo e errado individualmente, e tentar se resolver antes de chegar no fundo do poço.
Deixa eu ler aqui. Nós teríamos que nos... vão atrair espíritos positivos e negativos que influenciarão a nossa vida, que vão influenciar em nossas vidas. Teremos que nos alertar para a necessidade de dominar as manias e vontades do nosso ego, que são os pensamentos, primeira lei mental, para que não venhamos a reclamar das consequências dessa omissão. É omissão. Ficar repetindo num voo de piloto automático que o ego quer fazer é omissão da alma. Então, se você omite, não luta contra a causa e fica amenizando os efeitos, o que vai acontecer? Você merece ir para o umbral? Merece. A vida não acaba com a morte. A vida acaba quando você se arrepende de fato e é resgatado para as colônias ou compulsivamente é colocado de volta na Terra numa reencarnação. A vida só acaba quando você se prepara para uma nova vida ou quando você é jogada para a nova vida compulsivamente, coercitivamente. Sei lá como é assim para falar. Seguindo, lei da polaridade, aquela história da régua. Se os opostos fazem parte do mesmo meio e que apenas se diferenciam por estar em graus diferentes, temos que perceber, aí é aí que vem a graça da história. Tem gente que reclama de ter dificuldade e tem gente que é favorecida por não ter. Então vamos lá. Diferente daqueles que vivem em corpos sem medos, desconfianças ou transtornos e por isso não se atentam da necessidade de exercitar as suas facilidades, os que convivem com tais dificuldades diariamente serão lembrados que para evoluir basta ir de encontro ao gosto do seu ego em repetir os martírios pela sua existência. Então, se você tem medo e larga o medo na mão do ego, o ego vai ficar no grau da régua que está, porque ele foi feito para isso. Você evoluiu o quê? Nada. O ego que tomou conta, o discernimento não tomou conta. Agora, se o discernimento acorda e transforma o medo em coragem, o pessimismo em otimismo, o desânimo em ânimo, o ódio em amor, a desconfiança em certeza. Se você sofre de tudo isso mal, estão te alertando, estão te lembrando. Compadre, olha a régua. O teu ego está dentro de uma régua. A tua alma pode mudar o grau. Seguindo. Geralmente são lembrados. Portanto, percebendo que o discernimento da alma é capaz de trocar o medo pela coragem e a ansiedade pela esperança, você também será capaz de transformar o seu grau de evolução da mesma forma que os alquimistas diziam procurar transformar o chumbo em ouro ou o carvão em diamante. Por que eles diziam? Porque se eles falassem que estavam falando da personalidade, se eles falassem que estavam falando da alma que precisava evoluir, eles iam para a fogueira da Inquisição. Os papas estavam lá mandando todo mundo para a fogueira. Então, quando você percebe que na tua régua o grau está para o chumbo, você tem capacidade de fazer o chumbo virar... O chumbo vai virar ouro? Ou o carvão vai virar diamante? É a filosofia. Mas como a Inquisição só enxergava o que era matéria, eles não fizeram a relação. Aí os alquimistas ficavam brincando, falando que estava transformando o chumbo em ouro. É o chumbo da nossa negatividade em ouro, a nossa evolução. É o carvão da nossa negatividade em diamante,
da nossa evolução. Então não tem problema ter problema. O problema é a lembrança que nós estamos em cima de uma régua que pode ser puxada ao grau. Aí vem o ritmo. O ritmo, eu já falei do gráfico que oscila. Então vamos lá. Um gráfico está aqui no meio. Se deixar o ego ir fazendo besteira, ele faz besteira, a alma acorda um pouquinho, levanta. Ele faz mais besteira, a alma acorda, levanta. Aí faz uma curva que oscila para baixo. Se você acorda a tua alma, o ego quer fazer uma besteira e você levanta bastante, aí ele faz outra besteira, você recorda que tem que lutar, faz essa curva ser ascendente. Se você ficar muito preocupado em ter que subir muito, de repente você vai cair muito. Então não precisa ficar preocupado em crescer tudo de uma vez, não cresça aos poucos, para não correr o risco da ascendência e criar uma descendência que de repente você vai se perder. Então vem o texto. Ritmo é a oscilação na vida que a gente não tem que dar importância para um tempo ruim, porque depois do tempo ruim sempre vem um bom. E se o tempo for muito bom, de repente a queda vai ser grande. Então não precisa ser muito bom. Precisa ser bom o suficiente para a queda não ser grande. Vamos lá. Minha bateria está acabando. Um instante só. Então vamos lá. Vem o texto. Lei do ritmo. Percebendo que o ritmo é natural e é formado por oscilações, se a alma acordar o seu discernimento e entender que não precisa acabar as energias que são latentes no ego, não precisa brigar, acabar com elas, vai passar a aprender a dançar conforme a música, que, embora validar alguns tropeços, vai criar a alegria de jogar o jogo, que é administrar e criar um gráfico que medirá a evolução ascendente. Vai ficar a oscilação para cima. E mais, da mesma forma que o ritmo musical é marcado por um pêndulo, não tem aquele negócio tom, 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 para que não venhamos a nos desequilibrar em grandes oscilações emocionais, teremos também que combater o ego sempre de forma leve, mas constante. Então, sem querer, eu tenho medo, eu tenho que ser corajoso. Não, eu tenho medo, então eu vou mostrar coragem. O ego vai querer o medo, eu vou mostrar coragem. O ego vai querer o medo, eu vou querer mostrar coragem. Não, ser corajoso, não precisa. Bom, aí vem a lei da causa e efeito. Estamos na sexta lei. Entendendo que não existe o acaso e que está na personalidade do corpo todos os problemas que teremos que suportar na vida, teremos também que ver tudo isso como a causa a enfrentar e nunca deixar o ego querer apenas amenizar seus efeitos. Bem ou mal, já falei sobre a relação lá em cima. Aí segue. E mais, entendendo que as causas presentes na personalidade do corpo percebe a responsabilidade das dificuldades que criam as causas é de vidas passadas. Nessa, você não tem que se responsabilizar com o passado, você tem o véu do esquecimento. Para quê? Para guardar as soluções. O que você tem que colher nessa vida? Tristeza dos problemas que você trouxe de vida passada? Não, soluções que você vai adquirir nessa. Então não tem que se preocupar por que você criou isso, querendo ver vidas passadas, querendo entender. Não, você tem que entender o dia de hoje. Porque o ruim vai cair no véu do esquecimento, mas a solução vai ficar contigo. Então, voltando, e mais, entendendo que as causas presentes na personalidade do corpo são as pendências que deixamos de resolver em vidas passadas, caso venhamos a deixar que o ego
caso venhamos a deixar o ego travar em reclamações, a evolução da alma também será travada, perdendo assim o sentido dessa existência. Então, o ego quer te travar, o ego foi feito para isso. Na interpretação de Adão e Eva, eu mostro a maçã é o ego. O ego é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Adão vai lá, come, se embriaga do ego e vai para o umbral. Ele é expulso, ele passa o muro, ele sai do paraíso. Tradução da palavra umbral, muro. Deus fala para ele, se tu comer dessa maçã, tu morrerá. Ele comeu, morreu? Não, ele foi passado para o outro lado do muro. Tu morrerá para essa camada de vibração, que são as colônias. Bom, acabando então, portanto, usando das leis anteriores, teríamos que focar em pensamentos que administrem as causas e nunca deixar que o ego passe a se orgulhar dos seus efeitos. Pensamentos, causas, efeitos, tudo é uma sequência. E por último, a história da lei do gênero, e por fim, entendendo que não existe um lado certo e outro errado, já que é dois opostos que se formam o todo, deixaremos de ver os erros tanto dos outros como de nós mesmos, como desmedidos ou sem soluções, o que nos levará ao fim dos julgamentos impróprios, que o ego vive julgando a todos, é um julgamento impróprio. Jesus falou, não julgue para não ser julgado e tudo mais. Que o ego tanto gosta de fazer, julgamentos impróprios que o ego tanto gosta de fazer. Para com isso aceitarmos a todos como certos em suas naturezas. Dentro do corpo que tem a natureza tal, existe uma alma precisando de ajuda. Você vai brigar com a célula divina que está do seu lado para que vocês não consigam subir junto? Ou você vai tentar compreender a natureza do corpo dessa alma que tem que sofrer esse karma e tentar ajudar ela para que todos subam junto? É fogo, né? E por fim, também vamos dar cabo da régua que mede as ações como virtudes e defeitos, porque vamos entender que certo é sempre a ação mais adequada para a hora em questão. Eu digo e repito, não existem virtudes e defeitos, porque uma virtude feita na hora errada é defeito, e um defeito feito na hora certa é um acerto. Então, o que vale é a hora. Quando vocês chegam na consulta e recebem o texto onde eu explico o que é cada parte, cada gomo da laranja que forma a personalidade, vocês vão usar de cada gomo na hora certa. O elemento ar vocês vão se divertir, o elemento fogo vocês vão criar, o elemento terra vocês vão administrar, o elemento água vocês vão cuidar. Tem hora para tudo. Ok? Então, com isso, eu fecho o vídeo. Gostou, dá like. Não gostou, critica. Joga a pedra. Compartilha. Faz tudo aquilo que a gente sempre pede. Ok? Abraço. Deixa eu voltar aqui, peraí. Abraço.